oportunidade, a Kátia é jornalista, especialista em docência do ensino superior e comunicação corporativa. Kátia, por favor. Bom dia a todos, presentes e ouvintes, né? Muito obrigada aí pela oportunidade. Para mim é um desafio muito grande esse trabalho, porque não é muito a minha praia acadêmica. E quero agradecer pessoalmente a paciência do Marco Milani, que teve muita paciência para me ajudar nesse processo todo. Eu apresentei como projeto de estudo há 2 anos atrás este trabalho como ideia e não consegui cumprir o cronograma exatamente por causa das exigências metodológicas. Eu estou falando isso porque para muita gente, as pessoas às vezes se assustam e não apresentam o trabalho por causa da metodologia, mas é um desafio que vale muito a pena. O aprendizado e o ganho que a gente tem é muito importante. Então não se assustem, se dediquem que dá para fazer. Pode ficar perfeito como do povo que está na academia, mas a gente dá um jeito, né? Então vamos lá. A gente vai trabalhar o mito de Ér, que está no livro 10º da República de Platão, né, aí está toda a indicação, e a relação disso, uma possível relação, uma possível leitura disso, levando em conta a doutrina codificada por Allan Kardec. Então, como nós podemos fazer uma ponte ligando o período platônico através do mito de Ér e o processo reencarnatório, como nós, hoje, de acordo com a codificação espírita, entendemos. É uma possível leitura. Tá? E ele descreve no século IV a.C. a forma como ele vê as almas reencarnarem. Eu não vou entrar no mérito do que é a reencarnação para o grego. Quem se interessa, inclusive, por isso tem uma entrevista que o Milani fez com um especialista que foi publicado no Correio Fraterno, acho que em março do ano passado, de um especialista da Universidade de Salamanca, né? Desse ano, né? Desculpa, março desse ano. Está disponível no site do Correio. Então, tá, mas não vou entrar aí porque senão não vai dar tempo. E a maneira como o tema é entendido pela doutrina espírita, usando Kardec, Delane e Leon Denis como base. Eu também ainda não entrei em André Luiz. E como ele narra, eu vou ter uma segunda etapa, que é como ele narra a sua visão em comparação com o processo mediúnico metodizado por Kardec. Basicamente, o que está no livro dos médiuns, quando ele dá os tipos de mediunidade. Então, o que é o mito? Né? O mito, no passado, ele era desprezado por teóricos. E quando se fala do mito pré-socrático, ele era ainda mais desprezado. Né? Como o mito socrático sempre acabou sendo um pouco mais aceito, até por ser tido como mais racional. E ele era sinônimo de fábula, místico, verdade, ideia falsa, fantasiosa e real. Apertei o botão errado. E hoje ele é aceito como uma forma de pensar, uma forma de apresentar teorias. Ele é aceito por alguns teóricos e por aqueles que aceitam o mito, é claro. Para muita gente ainda continua sendo isso aí. Né? O pensamento lógico e científico fornece argumentos que explicam e favorecem o entendimento do discurso mítico. E claro que a minha linha toda de pesquisa é baseada no sentido da evolução do ser através do processo reencarnatório. Então eu trabalho com o Julito Brandão, trabalho com o Bruno Snell, eu trabalho com teóricos que entendem a evolução do pensar humano, esses teóricos não são espíritas, e trabalho com o entendimento espírita da evolução permanente através da reencarnação. Então toda a minha linha de entendimento é dentro de um processo de evolução permanente. O significado, então, do mito é que são certezas anteriores à razão. Eu acho maravilhoso, eu acho isso até poético, né? Nós entendemos que mesmo antes do homem entrar na era da razão, ele já tinha algumas verdades, V minúsculo, e algumas certezas. E é um relato de uma história que sempre surge por interferência de entes sobrenaturais. Adoro a definição do Bruno Snell quando ele diz que, na descoberta do espírito, quando ele diz que o homem, antes da era da razão, ele era o joguete dos deuses. E que ele vai, através desse papel de joguete dos deuses, conquistando a sua individualidade para chegar à era socrática em condição de se entender como individualidade. É muito interessante nós pensarmos em como se dá as primeiras reencarnações, de como se começou o nosso processo evolutivo. Ele passou, né, dentro da minha linha de pesquisa, por aí. E cria uma realidade que passou a existir. De novo. Bom. Não volta. É o de cima. Mas ele não quer voltar agora. Marcelo, socorro. Voltei. Mas não está voltando. Ele cria uma
uma narrativa que conta como algo que não era, começou a ser. É uma representação coletiva, né? Transmitida através da geração de modo geral de forma oral. Segundo Junito Brandão, que é então ele já está desencarnado, ele foi da PUC do Rio de Janeiro, é um dos maiores entendidos de mitologia, inclusive os junguianos usavam muito Junito Brandão como referência. É um sistema que tenta, de maneira mais ou menos coerente, explicar o mundo e o homem, mais ou menos coerente. E segundo o Salles, né, da mitologia viva, ele diz que é um poema que bate no coração e que de alguma maneira transforma o homem. E ciência alguma poderá explicar exatamente isso. Por que ele toca o homem, né? O mito é absurdo em sua essência, mas que como tal deve preservar esse absurdo poético sem que se eliminem as explicações científicas que o enriquecem. Então, o olhar nosso sobre o mito tem que ser um pouco mais crítico e um pouco além do óbvio que está escrito, porque o óbvio nem sempre é tão óbvio assim. Então, o Brunel dizendo que o pensamento místico está relacionado ao pensamento mediante imagens e comparações. Nós somos cristãos, né, e temos uma resistência tão grande a algumas coisas, sempre que nós vivemos à base de parábolas. Que são historinhas que vão falar a razão, cada uma da sua forma, né, sempre com simbologias. Ambos se distinguem do pensar lógico em virtude de este se esforçar no processo de busca de novo. Né? Cadê? Gente, isso aqui a gente perde mais tempo tentando fazer isso. Ao passo que as imagens do mito e as comparações se impõem à imaginação. A atualidade, né? O pensamento lógico e o pensamento místico, apesar de opostos, eles conseguem ter uma convivência pacífica. É possível, com o nosso avanço intelectual, com o nosso entendimento de hoje, olhar para o mito com um pouco menos de preconceito, desde que respeitados os objetivos de cada um. É como ler Camões hoje e não entender que ele era um homem da época dele, eu uso muito o José de Alencar para isso, né? Quando a gente pega lá José de Alencar, com todo o conceito que ele trabalhava de descrição, hoje ele é chato para muita gente, mas você consegue identificar lugares com a preciosidade de descrição. O mito faz a mesma coisa, ele vai exigir a imaginação, mas nós temos que lê-lo na época dele e no nosso desenvolvimento daquela época. O desenvolvimento intelectivo, então, é uma forma de expressão. Nós vamos ampliando a nossa capacidade de desenvolver teorias e com isso nós vamos conseguir detalhar aquilo que o mito trazia como história. Tudo isso é a minha leitura, são as possibilidades que eu vejo nisso. Né? Então, eu parafraseio aí o Evangelho de João, quando João diz, né, que no início era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus e o verbo se fez carne. Eu parafraseio isso dizendo que no início era um mito. E o mito falava sobre acontecimentos e ele se fez realidade e pôde, entre aspas, claro, ser comprovado exatamente pela leitura que nós podemos fazer dele hoje. E a visão de Hélio, então, acontece de uma forma natural. Eu vou correr bastante aqui na história do Hélio. Ele é um guerreiro da Panfilha que morre, um guerreiro armênio da Panfilha que morre numa batalha e é encontrado 10 dias depois, sem sinal de putrefação, é levado para ser velado, o corpo é colocado na pira, 2 dias depois ele acorda e diz para todo mundo, diz para todo mundo que ele ia contar tudo aquilo que ele viu. Que um mensageiro o retirou dali, o levou para um local onde havia uma porta de entrada, uma de saída, e que ele sabia que ele estava num espaço acima da terra. E que tinham almas que chegavam da terra e almas que voltavam para a terra. E que tinha todo um espaço onde tinha os juízes e que esses espíritos iam recebendo números e esses números eram de acordo com a vida que eles iam ter na terra. E que aqueles que precisavam voltar, eles choravam, se lamentavam, e tinham alguns reclamando muito, e tinha alguns que chegavam também que estavam muito desesperados. Então ele narra todo um processo que ele assiste enquanto ele dorme, esses 12 dias. Né? E é comunicado a ele que ele seria o mensageiro junto aos homens. Qualquer lembrança que nós tenhamos é pura, né? Coincidência. Ele diz também que as almas que vinham da terra estavam impuras, né? E as que chegavam, as que vinham do céu, chegavam puras e contando experiências deliciosas. Então era um espaço intermediário entre a terra e o céu. E essas almas circulavam por ali. Cada alma precisava pagar sucessivamente todas as injustiças cometidas com atos justos recompensados. Né? Apenas eram dispensadas da viagem para a terra em
sofrimento, quando finalmente se curassem da maldade e expiassem totalmente a sua pena. Esse é o texto que está lá em Platão, tá? Não mexi no texto. Vários tipos de castigo eram infligidos. Os que já tinham pago seus pecados regressavam à vida. E ele diz sobre os vários tipos de vida que são dispostas e que tinha os números correspondentes ao número de anos que essas pessoas iam ficar na Terra. Tá? E essas almas são levadas então para um rio, que é o rio Lete, que é o rio do Hades, né? Que é chamado do inferno grego, não é bem assim, mas é mais ou menos, e bebem a água do esquecimento, porque esse rio é um rio onde tem a água do esquecimento, todo mundo que bebe dessa água não lembra do seu passado. Elas bebiam a água do esquecimento, era impedido de beber água, porque senão ele não ia poder contar, e ele acorda. Toa um trovão, é muito legal isso aqui, né? Que toa um trovão, ou seja, todas aquelas manifestações que a gente conhece. E quando eu leio eu sempre acabo me lembrando desse quadrinho horrível, né? Mas ele fala dos números das almas dispostas, aí eu fico imaginando que deve ser mais ou menos como essa brincadeira que é feita aí, né, com base em André Luiz. E aí, qual a visão qual a relação, né, que eu consegui vislumbrar entre ela e a doutrina espírita? Claro que para mim a visão é óbvia, eu não consigo ter grandes dúvidas a respeito, né? Mas vamos fundamentar um pouquinho isso. O Espiritismo tem por princípio então as relações entre o mundo espiritual, né, o mundo material e o mundo dos espíritos. Isso diz Allan Kardec na introdução, no Livro dos Espíritos. E ele tem alguns princípios fundamentais: o espírito, o corpo, né, o fato de que a morte do corpo físico devolve a liberdade, existe o mundo espírita e o mundo corporal, que Deus escolhe a espécie humana para a encarnação de espíritos que chegam a um certo grau de desenvolvimento, que nós temos de variados níveis evolutivos, tem espíritos superiores, né? E tem os espíritos inferiores que ainda têm paixões, ódio, inveja, orgulho. Ou seja, se nós pegarmos ali de 100 a 113 no Livro dos Espíritos, nós vamos ter a escala espírita pedagogicamente definida por Kardec, né? Didaticamente definida. E no Livro dos Espíritos, questão 171, nos é dito que deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, da onde ela havia saído para iniciar uma nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, no qual permanecerá em estado errante. E o errante, o mundo errante dizer para a gente que é um espaço da erraticidade, onde as almas ficam esperando a reencarnação, né? Inúmeras existências, né, é um conceito conhecido por muitas filosofias, religiões, desde Índia, Pérsia, Grécia, e Gabriel Delany e Leon Denis, Gabriel Delany, a reencarnação de Leon Denis, e o Além, a sobrevivência do ser, falam muito sobre essas culturas antigas, aí dá para a gente pesquisar bem, tá? E o Espiritismo explicita o processo e o objetivo evolutivo da encarnação, coisa que para as outras culturas não era tão claro assim, né? E ele vai nos trazer isso com outro desenho. E a finalidade da encarnação é determinada pelo Livro dos Espíritos, está claro na questão 167. É para a expiação, melhoramento progressivo da humanidade. E, né, também para a expansão da consciência e do entendimento. Com a necessidade de buscar a coerência com a lei divina, pela conquista de virtudes, conhecimento, experiências do bem. Conceito também importante aí sobre os seres espirituais, né? Os seres espirituais não retrogradam, eles sempre avançam, esse é o nosso conceito, né? As conquistas dos aprendizados não se perdem, e eles vão sofrer consequências das próprias obras. Sofrimento e felicidade é resultado direto do bom uso que se fizer do livre-arbítrio. E aí, um processo de mediunidade. Os fenômenos, o que acontece com ela dentro do nosso entendimento. Ou seja, eu fiz um contraponto muito rápido sobre como nós entendemos a reencarnação dentro do que ela apresentou, né? E aí a gente faz os paralelos. Mas o processo mediúnico, né, ele sofre um processo de emancipação da alma dentro do nosso entendimento, né, espírita, produzido durante o sono, que não importa se é natural, se é magneticamente provocado. Letargia, catalepsia, sonambulismo, êxtase, dupla vista, clarividência e clareaudiência, né? Ele então consegue ter mediunidade, como mediunidade, a evidência, a audiência, o êxtase, e isso se desenvolve de uma forma muito prática. E ele volta dizendo que para ele foi levado e que tudo lhe foi mostrado.
né? Que são os tipos aí de mediunidade que nós estudamos de modo geral. Essa aparência de morto, Kardec explica na Gênesis, no capítulo 14, quando ele fala lá dos milagres de Jesus, das curas, e ele coloca que tem o laço fluídico que prende o corpo, que só por ocasião da morte se rompe definitivamente. Então, se o laço não se rompeu, o espírito retorna à sua vida natural, né? O espírito, a qualquer distância que está, né, ele pode ser chamado, a prisão, que é o corpo físico, já voltou. Desde que a sua presença se torne necessária, né? Então, e ele retorna ao curso da sua vida de relação, né? E conserva, por vezes, a lembrança das peregrinações, uma imagem mais ou menos precisa que constitui o sonho. Por isso que ele fala que ele sonhou, né? Que o sonho dele aconteceu tal coisa. O corpo apresenta toda a aparência de morte, enquanto não haja rompido o fio, o espírito pode voltar, né? E é como se explicam certos fatos de prolongamento da vida contra todas as probabilidades e algumas supostas ressurreições. Isso é Kardec falando em A Gênese. E aí, como fica então o mito versus a doutrina espírita? Estou no meu tempo? Zero, acabou, bom, rapidinho. Então, para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma não é nada. O Cris, que falou da geografia, é muito legal a gente pensar. Sempre os espíritos nos falam: olha, nós não temos palavras para explicar para vocês como as coisas são aqui, né? Isso é uma coisa que continuamente a gente usa. Você errou? Melhorou um pouquinho, obrigada. Ai, meu Deus, o botão é que é terrível. Marcelo, voltando. Pronto. A evolução se reflete na pobreza da linguagem dos homens. Ela é ineficiente para definir coisas que estão além da nossa inteligência, né? Então, pode ser que lá no tempo do homem da Grécia Antiga, claro, pode ser não, com certeza ele não tinha o desenvolvimento intelectivo que nós temos hoje, né? Então, a coisa era explicada da forma como ele era capaz de entender. É aqui. À medida que se eleva sobre a matéria, ele, o espírito, entrevê coisas que estavam além da sua inteligência pelo pensamento. E, cada vez mais, nós percebemos que nós entendemos uma série de coisas pela capacidade de abstração. Conhecimento intuitivo do homem é presente desde o início de sua expressão intelectual. Conforme evolui, ele descortina verdades e ele amplia entendimentos. Descrições coerentes em linguagem apropriada à evolução intelectiva do homem em cada época. Nós precisamos ler as coisas na época em que elas foram escritas e não querendo comparar, não querendo ler a informação que nós temos hoje. Nosso referencial hoje, tanto teórico, né, é completamente diferente de 50 anos atrás. Vamos pensar então em 2000 anos, né, 2.500 anos antes, a coisa fica muito diferente, né? A conclusão, então, o mito é uma forma, seria uma das formas de pensar e de apresentar teorias, utilizando argumentos para explicar e favorecer o entendimento do discurso, que através desse nosso processo evolutivo, até pela ruptura que a ciência e a filosofia, a própria filosofia fizeram com o mito há um tempo atrás e que hoje começam a retomar isso, muito mais a filosofia e a psicologia tem retomado bastante o mito, né, desde o surgimento da psicologia. É interessante a gente perceber que esse entendimento está começando a se expressar pela facilidade que nós começamos a ter de domínio e de controle, até uma possibilidade, sobre o nosso próprio processo evolutivo. Tudo se serve, tudo se encadeia na natureza, diz Kardec, né, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo, né? Está na 540 do Livro dos Espíritos. E aí nós temos, então, uma escala evolutiva natural, que vai começar no nosso processo lá no Homem das Cavernas, né, que o grego já era um pouco avançado para isso. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, adquirindo conhecimento, vão passando pelas provas e vão fazendo o seu processo evolutivo. Os conhecimentos adquiridos nunca se perdem. A cada nova existência a gente toma um novo ponto de partida. Mas é o ponto que a gente achava no precedente, que isso no discurso do ego está presente, né? As pessoas que cometeram atrocidades, elas vão ter que se recuperar disso, elas vão ter que resolver isso. A reencarnação, então, é um laço que vai unir todas as atividades do espírito em
toda essa sua trajetória. A solidariedade, então, une a historicidade do espírito com base no conhecimento que nós temos hoje através da doutrina. E aí nós temos, parecido com ela, trazendo para a nossa cultura, nós temos aí a ressurreição da filha. Claro, a filha do Jairo não conta que ela viu, nada disso, mas o estado cataléptico, o sonambúlico, de êxtase do é o mesmo que acontece com o Lázaro e com a filha do Jairo. Então, por que só acontece isso no século XIX? Porque, na verdade, essa é a justificativa de Kardec, porque o Espiritismo só surgiu no século XIX. Porque o homem estava maduro para receber e para poder consolidar todo o saber que trazia anteriormente. A alma constrói por si só o seu destino a cada renascimento, traz fruto das tarefas anteriores. E aqui é Leon Denis, falando da sobrevivência a lei da sobrevivência do ser. A lei da consequência dos atos recaindo sobre seu autor é a mais sólida ascensão que se pode oferecer à moral. E encontra a demonstração do espetáculo dos males e das provações que assaltam a humanidade. Então, as provas impostas ou escolhidas, antes da encarnação para expiar as faltas de uma outra existência, que é o que o Hélio vai explicando ali do que ele está vendo. Então, Kardec também nos fala nessa questão aqui anterior, que algumas pessoas vão narrar as suas experiências fundamentadas nas suas crenças religiosas, filosóficas, na sua visão de mundo, que podem romancear as visões que estiveram, tornar toda uma epopeia, mas é a forma como ela consegue interpretar e trazer para nós a informação que ela teve durante o estado de letargia. As que tiveram tornam-nos como realidades e passam a confirmar suas crenças. Então, uma pessoa pode ver coisas que outra duvida. O renascimento é um ponto de partida e a lembrança do passado poderia criar embaraços. E aí a gente entende, isso eu ponho para justificar a água do esquecimento que ele fala lá no Lute. O esquecimento se dá tão só no curso da vida exterior, de relação. Durante o sono nós podemos retomar essas informações. E aqui é Kardec falando que o Espiritismo assimilará sempre as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que seja. Caminhando a par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro acerca de qualquer ponto, ele se modificaria. E é interessante nós pensarmos essa grande abertura que nós temos para a continuidade da evolução dos nossos entendimentos, das nossas leituras, do aprofundamento que nós podemos fazer dos temas. O mito, então, representa a cultura de uma época e o Espiritismo pode ser compreendido como uma evolução do entendimento humano. Pode, é uma possibilidade, é só uma possibilidade, Não é uma verdade absoluta, mas é uma leitura que pode ser feita. E a possibilidade, então, o homem usava o mito como uma descrição da realidade que faltaria evoluir intelectualmente, aqui já é a minha conclusão, para ir aprofundando teorias comprobatórias do seu processo evolutivo. A doutrina espírita, enquanto revelação coletiva, coordenada por espíritos, consolida o saber humano até o momento, mas não conclui nada, pois não deixa abertura para a evolução dos conceitos e do conhecimento. E aí nós temos as 1000 formas, desde o Homem da Caverna até toda a rede social que nós temos hoje. E o período helenista e o pré-socrático, em relação ao século XIX, que era o apogeu da razão e da ciência, voltando aí por pontos que eu parafrasei, estava na verdade parafrasear João, o verbo não se fez presente só no início dos tempos, mas muda seu falar ao longo do desenvolvimento intelectivo da humanidade, tornando o passado e o presente solidários e interdependentes, seja no significado como no significante, construindo um futuro no qual o conhecimento, a evolução e os sentidos evolui sempre, mas o recado é sempre muito próximo e permanentemente recordado. É o verbo que se manifesta sempre em cores diferentes, mas sempre o mesmo verbo. É sempre uma nova leitura da mesma verdade que um dia nós vamos ter de forma absoluta. E aqui está toda a minha bibliografia. Obrigada.